Abra sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 4. Eu vou fazer uma misturança de versículos, mas é para que justamente tudo dê ao objetivo que é chegar aonde o meu coração foi justamente por essa palavra. Amém? Quando ontem a pastora pediu para mim se eu pudesse fazer a abertura, eu não estava mesmo assim, de boa em casa, mas eu falei, meu Deus, eu tenho que ter inspiração para isso, porque tem que ter inspiração, tem que orar a Deus. Aí eu coloquei, a primeira coisa que eu coloquei, já abri lá, no Word, e coloquei assim, ainda não é hora. E aquilo veio dentro, o Espírito me tocou, e eu fui para aquilo que não é hora. Então, realmente, ainda não é hora. Vamos ver por quê? Por quê? Porque a Senhora está me dizendo isto. Isso no versículo, ou seja, no capítulo de João 2,4. Por que a Senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Isso era Jesus dizendo à sua mãe Maria, no momento que eles estavam aonde? Eles estavam no casamento. Havia acabado uma coisa preciosa que no casamento se usava muito naquele tempo, que é justamente o vinho. Então Jesus disse isso à sua mãe, no caso carnal, Maria, mas justamente porque Jesus não havia realizado nenhum milagre. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Mas nós vamos passar para o versículo 12 de João, ou seja, João 7, 12. Se vocês puderem acompanhar. Dali nós vamos falar alguma coisa referente àquilo que vai se encontrar em todo o processo que nós iremos caminhar durante esse período que nós iremos estar em comunhão com o Senhor. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, e diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não. Antes ele enganava o povo. Então, referindo-se às coisas que os próprios sacerdotes, os próprios judeus, o que eles queriam? Pegar Jesus, eles queriam pegar Jesus daquele jeito. Então tinha pelo menos uns 5 pontos. O primeiro ponto é que Jesus violava o Shabat. Isso está em João 5,16. O segundo é que ele blasfemava, está em João 5,18. Depois que ele enganava o povo, que está em João 8, 58 e 59. E também João 7, 12 e 47. Ser samaritano, ou seja, apóstata, 8,48. Loucura, João 10, 20. E atividade criminosa, João 18:30. Então, todos esses processos, ou seja, essas passagens que existiam no Torá, eles queriam pegar Jesus justamente para que ele realmente fosse preso. Mas a palavra, ela chegava ao coração e ele sabia, como ele era homem, como ele era Deus, ele sabia o momento em que ele realmente iria se entregar. Todavia, no 13, todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus, porque ele fazia coisas maravilhosas. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe estas letras este homem inculto, falava que ele era inculto, mas tendo aprendido tudo isso, Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, a minha doutrina é daquele que me enviou, dele, não é minha. E tudo que nós fazemos aqui, quando você fala de Jesus, a doutrina não é sua, é Deus usando o Espírito Santo em você para que você possa
caminhar e falar dele. Essa é a realidade. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá ela a Deus. E se eu falo de mim mesmo, quem fala de si mesmo busca o quê? A sua própria glória. Então, se você buscar a sua própria glória, você não tem edificação nenhuma. Mas o que busca a glória daquele que enviou é que é o verdadeiro. Ou seja, e nele não há injustiça. João 7:18. Nas festividades das tendas, que era justamente a festividade dos tabernáculos, foi uma dessas passagens que Jesus fez através do versículo, se eu não me engano, o versículo 4 ou 3. Então, nessas festividades, os seus irmãos carnais, frutos da união marital entre José e Maria, sendo seus nomes, lembrem-se disso, tá? Tiago, José, Judas e Simão, está escrito isso em Mateus 13:55 e Marcos 6:3. Levando a consideração da aproximação da festa, então esses seus irmãos, passa daqui para Galileia, passa daqui da Galileia e vai lá para a Judeia, ou seja, vai lá para Jerusalém, que onde lá você estará sendo conhecido, lá vai ter a festa e você poderá fazer os seus milagres, as suas andanças. Mas ele sabia, Jesus sabia que lá os judeus estavam a fim de matar ele, essa que era a verdade. Agora os seus irmãos, eles falavam assim, como se dissesse hoje no nosso dia, Jesus, irmãozão, aqui você não é conhecido. Aqui você está só no WhatsApp, WhatsApp. Se você for para lá, você vai para o Instagram, você vai para o Facebook, você vai para a mídia, vai para o Twitter, vai não sei para onde, mas você vai ser conhecido. E Jesus não era isso, né, gente? Vocês sabem muito bem disso. Jesus era simples, real, forte, sabia de tudo. E justamente, qual que era a intenção? A intenção era deixar eles irem para depois, em João 7:6, onde na festa dos tabernáculos, Jesus foi sozinho. E ele esperou um tempo e subiu. Mas olha a palavra que vem na sequência para que você guarde no seu coração. Jesus subiu em oculto. O que é isso, gente? Ele subiu com o Senhor na sua proposta, na sua caminhada. Quando nós estivermos em algum lugar aonde você vê às vezes a dificuldade, né, que há uma multidão, há um lugar, alguma coisa a mais, o que você deve fazer? Se reclusa, converse com Deus, converse com o Senhor, que o Espírito Santo vai te dar direção para que você possa, a cada momento, em cada passo que você der, Ele vai te dar a orientação necessária para que você realmente saia. Jesus era sábio e sabia de todas as coisas. E hoje nós podemos dizer que a nossa vida é feita de etapas. Deus estabeleceu assim, porque Ele começa uma construção dentro de mim e de você. Uma construção que vai sendo devagar. Alguns até com mais pressa, mas outros menos. E por isso, mas, Senhor, aquele teve, eu não tive. Não se preocupe. Tudo ao seu tempo. Porque uns chegam na frente, Ele já tem até planejado para nós alcançarmos que o tempo deve acontecer. Mas Ele tem o melhor para cada um de nós, com toda certeza. Se Deus diz, se o Pai para o Filho oferece pão e não pedra, nem uma serpente, quanto mais o seu Pai Celestial, o que Ele vai oferecer para você? Ele vai te oferecer muito mais que você imagina, muito mais que você almeja. Às vezes, uma área da nossa vida é construída muito rápido, e as outras vão acontecendo gradativamente. Aí você diz, graças a Deus por isso. Deus quer nos punir ou quer nos atrasar? Não.
Mas Deus quer que você tenha um propósito forte, um fator bastante determinante para o tempo dessa construção. O nosso comportamento, por muitas vezes, ele acaba atrapalhando. Ele acaba atrapalhando. Ou será que estamos cooperando com Deus quando isso acontece? Para os nossos planos realizarem? Porque os nossos deslizes, meus irmãos, eles acabam atrasando a nossa vida, você sabe disso. Não é que sejamos, como se pode dizer, né, impuros ou qualquer coisa semelhante, mas é que nós realmente temos, dentro da nossa natureza humana, esse processo. Mas, será que se tivéssemos ouvido a voz de Deus em determinadas ocasiões, o que Ele falou, poderíamos estar mais adiantados dentro do nosso processo de condução ao seu caminho? Você se lembra quanto tempo Israel ficou peregrinando no deserto? 40 anos. Eu fiz umas pesquisas e vi que uns dizem 15 dias que daria para atravessar todo aquele processo do Mar Vermelho. Eu andei por lá, meus irmãos, é longe, é árduo, enfim, é muito difícil. É difícil. Outros falaram que chega em 30 dias, andando todos os dias, de dia e às vezes de noite. E outros chegaram a uma conclusão que em 50 dias consegue fazer esse trajeto. Agora, por que eles ficaram 40 anos lá? Qual era o propósito de Deus? Era purificar aqueles que iriam entrar na sua terra. E o que é que está acontecendo conosco hoje? O que está acontecendo conosco? A mesma coisa, meus irmãos. Nós estamos passando por um processo de peregrinação. Você pode ver que o mundo atinge a nós a todos os dias, todos os momentos, pelos ouvidos, pelos olhos, pelos pensamentos. E muitas vezes nós realmente temos desejos, coisas que o nosso coração não é condizente com Deus. E muitas vezes pecamos e por isso nós temos que estar sempre aos pés do Senhor, se redimindo de verdade, tirando as nossas vestes, põe a cara no chão, ore, chore, peça perdão a Ele. Agora, para que exista uma mudança, nós temos realmente que ter o quê? Nós passamos por fases, meus irmãos. Quando subimos de degrau em degrau, nós sabemos que ninguém entra na faculdade sem ter feito o primário, o médio e depois prestado o vestibular, de uma forma geral. Ninguém chega lá sem isso. Você jamais chegará a uma faculdade ou chegar num ensino superior se isso acontecer. Se isso não acontecer. Por isso que nossa vida é feita de etapas. Então, podemos até atrapalhar a nossa pressa com uma nova submissão, com murmuração, sem a dependência de Deus. Deixamos as nossas próprias ideias que elas sejam conduzidas na nossa vida. Mas podemos dizer que, de uma forma geral, nós iremos encontrar em praticamente três, deixa eu ver aqui se eu acho para vocês. Em 3 versículos, que eu falei, João 2:4, João 7:30 e João 8:20. A mesma escrita, ainda não é chegada a minha hora. E existe mais, tá? Só que às vezes ela é dita de uma outra maneira, mas é a mesma forma de que realmente ele disse isso daí. Por quê? Jesus sabia a hora da entrega. Então, hora antes da festa da Páscoa, então Jesus sabia da sua hora. Ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai como havia amado os seus. E que estava no mundo e amou-os até o fim. João 13:1. Quais etapas da vida já passamos, meus queridos irmãos?
Você pode dizer, ainda não é a minha hora? Será que podemos dizer que ainda não é a nossa hora, não é a minha, não é a sua? Será que é isso que nós estamos dentro do nosso coração? Nós passamos por processo de conversão, conhecimento da palavra. A maioria aqui já peregrinou de várias denominações, pulou daqui para lá, eu fui um deles, e não tenho nenhum pudor de falar que não. Eu acho que a maioria chegamos a este lugar maravilhoso, que nós estamos aqui com a pregação da palavra verdadeira, e é aqui que nós realmente nos encontramos. Enfim, sabe o que é certo? Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, através do Espírito Santo. Enfim, se você está cansado de ouvir ou escutar, e não aplicar na sua vida tudo que você escuta, tudo que você ouve, né? Se você ouve, tem muito mais o processo prazeroso de você captar as coisas. E se você só escuta, você vai passar batido. Entra aqui, sai aqui. Então, muitos continuam a praticar por muitas vezes, processos cabeludos, né? Processos cabeludos que eu digo é coisas que está dentro lá da nossa vida, da nossa casa, da nossa cotidiana, mas intimamente isso refuta isso o quê? Que Deus permite, será que é isso mesmo? E isso vai até acostumando, ou seja, aquele que é cabeluda, será que Deus permite? Eu acho que quando você já está naquele processo, deixa a vida me levar, né? Modo de dizer, então aquilo se torna uma coisa corriqueira. Você faz aquilo como, isso Deus não vai, Deus deixa passar. Mentira, Deus não deixa passar nada. Tudo que o seu coração pede, é porque o seu coração está na carne. Porque se o seu coração estiver no Espírito, você vai ver que você não se acostuma com o pecado. E você realmente, quando fizer, você vai lá pedir perdão. E continua repetindo, minha hora ainda não chegou. Se você continua nesse processo, a sua hora não chegou mesmo. Mas, o que nós podemos dizer com a palavra que nós estamos vendo hoje? Acorda o corpo de Cristo para a igreja já passou da hora. A nossa hora já passou. Não tem mais tempo de nós ficarmos brincando com as coisas de Deus. Não dá para ficar com tiriri, titará, qualquer coisa que seja. Nós temos que estar firmes no propósito com a sua palavra, firme nos propósitos com o seu amor, firme no propósito daquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós, e nós não podemos deixar isso escapar, meus irmãos, não podemos deixar escapar de maneira alguma, porque se nós temos que estar dentro desse processo, nós temos que buscar o quê? A santificação, sem a qual nós nunca veremos a Deus, resistindo ao Satanás e ao diabo, que ele se afugentará de nós. Aos que são de Cristo, comem a palavra, regurgitam o reino de Deus, obedecem a Deus, jejuam sempre, oram diariamente, ouvem sempre a voz do Espírito Santo balançando no seu coração. Qual a direção que deve ser tomada? Então eu pergunto a vocês, quanto tempo vocês têm separado para Deus no seu dia a dia? Em Apocalipse 14:7, dizendo uma grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, ou seja, é chegado a hora, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes de água. Um dia, vai chegar o tempo de Deus julgar todas as pessoas e mostrar a sua justiça. Nessa hora os que foram humilhados serão exaltados, os exaltados humilhados. Mateus 23:12. Até este momento devemos viver o tempo de Deus para nós, o tempo de Deus em nós. É isso que nós temos que viver. Jesus sabia quando era a hora e quando não era a hora do tempo certo dele realmente agir. Somente Jesus, ou seja, somente com Jesus podemos aproveitar e entender o tempo certo de agir ou de esperar. Em Eclesiastes 3:1
a 8. O tempo humano é chamado de cronos, ou o tempo contável, mas o tempo de Deus é kairos, que é o tempo da oportunidade, está em Atos 1:7. Então precisamos aprender a discernir o tempo para entender que o tempo normal de nossas vidas é receber o tempo de Deus dentro de nós. Deus, Ele tem todo o tempo para cada um de nós. Agora eu pergunto, e você tem dado o seu tempo para Deus? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.